A gente acabou de ver aí na reportagem os cuidados com a alimentação e hidratação. Mas no inverno, todo o nosso organismo, ele reage a essas mudanças na temperatura. Vamos ver quais os cuidados especificamente com os rins. Quem vai nos dar as dicas é a nefrologista Maria Letícia Casselli. Boa tarde, muito obrigada por atender ao nosso convite. Eu que agradeço ao convite. E o que a gente tem para dizer aqui, como a entrevista anterior já salientou, o fato da gente não sentir a vontade de ingerir líquidos não significa que a gente não tenha que fazê-lo. Muito pelo contrário, a gente tem que continuar se hidratando, porque senão nós correremos o risco de aumentar. Quem tem, por exemplo, propensão a ter pedra nos rins, que são os cálculos renais, pode aumentar essa probabilidade pela baixa hidratação. Mas explica pra gente essa questão do inverno. A gente tem que tomar mais água ou o organismo não precisa de tanta água assim? Tem que tomar a mesma quantidade do verão? Como é que é essa relação dos rins com a água no inverno? Na verdade, o rim continua funcionando e a gente continua perdendo calor, como ela também salientou anteriormente. Então, você deve manter a sua hidratação em torno de 1.500 a 2.000 ml de líquido por dia. E se a pessoa for fazer alguma atividade física que ela vai despender mais calor, ela teria que aumentar. Agora, realmente, no verão, nós temos mais perdas também pela pele. Então, aí o cuidado com a hidratação ainda é maior. No inverno, nem tanto, mas eu acho que o alerta é não desprezar. Por não sentir vontade de ingerir líquido, a pessoa se acomodar, não. Ela tem que realmente ter essa preocupação de estar se hidratando. E qual a sua dica, então? Porque, às vezes, eu mesmo, hoje de manhã, esqueci de beber água. A gente vale fazer um lembretinho? Como hoje em dia todo mundo está com o seu celular, eu acho que uma das coisas é colocar no seu celular um alerta, pelo menos a cada 3 horas você está ingerindo um copo d'água ou similar. Evitar também muitos sucos, coisas muito açucaradas, porque aí você, como ela falou, a ingesta calórica vai aumentar. Mas eu quero aproveitar a oportunidade de estar aqui hoje no programa e fazer um alerta, porque o que me preocupa é porque a Sociedade Brasileira de Nefrologia, ela salientou o censo que aconteceu o ano passado, em 2016, em que ela mostrou que a quantidade de brasileiros que hoje necessitam de ser submetidos a diálise triplicou. Então, se em 2000 era em torno de 42 mil pessoas, isso agora em 2016 foi para 122 mil pessoas, ou seja, um aumento de 12%. E paralelo a isso, do ano passado para cá, nós tivemos uma queda no número de transplantes renais. Então, isso eu acho que é muito importante. Então, como prevenir que uma pessoa, porque a gente fala de doença renal, tem estágios, não significa que você tem uma doença renal que necessariamente um dia você vai precisar de diálise ou transplante. Mas o que a gente pode prevenir, uma vez que eu tenha algum problema renal, eu possa postergar, não deixar que isso chegue até o final da história. Então, o alerta é, se a pessoa se você responde essas perguntas, você é diabético, ou você tem pressão alta, ou você tem acima de 50 anos, ou fuma, ou está acima do seu peso, então você deve procurar um médico, inicialmente um clínico e depois, se for o caso, um nefrologista, e fazer exames que são simples. Por exemplo, tem um examezinho no sangue chamado creatinina e um na urina, exame simples de urina, que pode detectar ou se essa creatinina estiver alta, que não é o normal, ou se começar a sair essa substância chamada proteína na urina, isso é um alerta para o meu rim. Então, por quê? Porque a sociedade está alertando isso, que existe como a gente prevenir que a coisa piore. Então, por exemplo, nós temos todo ano, é muito interessante, no início do ano, geralmente em março, 8 de março, mais ou menos. Tem uma campanha, né, pelos rins, e foi sobre obesidade este ano. Então, eu queria que você rapidamente encerrasse então, a entrevista falando qual a relação da obesidade com os rins. Então, a obesidade, ou seja, você está com seu índice de massa corpórea acima do ideal, que o ideal é entre 18,4 a 24,9, tem como calcular isso, mas enfim. A obesidade, mesmo que você não tenha hipertensão, não tenha diabetes ou outra doença renal, ela sobrecarrega o rim, ou seja, faz com que, grosseiramente, ele trabalhe, gaste mais rápido e você possa um dia alcançar esse estágio de doença renal terminal. Tá ótimo. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. Fiquem com Deus. Seja sempre bem-vinda aqui ao Repórter DF.